Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presença extraordinária, conforme dispõe 960 do livro do Eterno. Dias do mês de maio de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter pelo Cássio de Souza e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Corrêa. O presidente dispensou a execução do hino de Pescaria Brava. Posteriormente, em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para constatação de quórum para a votação de matéria e inclusão na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jairo Ronaldo Corrêa, Jairson Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosalene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. Os vereadores Jairo Ronaldo Corrêa e Miguel da Silva apresentaram requerimento número 6 de 2022, solicitando a instalação de câmeras com o sistema OCR em pontos estratégicos do município, especificamente nas proximidades do trevo da BR-101, auxiliando o trabalho da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade. Posteriormente, foi realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária do Executivo de número 7 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera programa do PPA de OILUA e abre crédito adicional suplementar, autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências. Projeto de lei ordinária do Executivo de número 7, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir por doação terreno institucional medindo 1.500 metros quadrados, localizado no loteamento Nova Pescaria Brava, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 3 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente no município de Pescaria Brava. Os projetos foram encaminhados para as comissões. Em seguida, foram colocados em primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 3 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza e dispõe sobre as hipóteses de transação, conciliação, acordo, dispensa ou desistência de contestação e recursos, bem como concordar com a desistência do pedido formulado pela parte contrária nas ações judiciais em que o município de Pescaria Brava seja parte e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 20 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal e da outras providências. Os projetos foram colocados em votação separadamente, sendo aprovado. Que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jairo Ronaldo Corrêa, presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene
Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Portanto, senhor presidente, com exceção da vereadora Thalita, que está ausente dessa Casa Legislativa no momento, os demais vereadores se encontram nessa casa. Então, coloco em votação, havendo quórum regimental, a ata da 16ª sessão ordinária, terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava no ano 2022. Os favoráveis que nós consideramos contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Convite. Nova Pescaria Brava. Jairson de Souza, presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava. É com imensa alegria que convidamos Vossa Excelência e os demais vereadores desta Casa Legislativa para participar da entrega do loteamento Nova Pescaria Brava, no bairro da Cora Sul, deste município de Pescaria Brava. O evento está marcado para o dia 28 de maio de 2022, com início às 10 horas no loteamento. Sua presença é muito importante, desde já agradecemos. Janaína Lemos Botega e João Carlos Botega. Requerimento de número 7 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao responsável pela CCR Via Sul a presente solicitação. Solicito informações a respeito da instalação da placa de divisa dos municípios de Laguna e Pescaria Brava. Referida indagação se dá por conta de que a placa de divisa dos municípios foi instalada na BR-101, descida bairro Ponta das Laranjeiras. Entretanto, a divisa dos referidos municípios se dá especificamente na ponte do bairro Bananal. Assim sendo, diante da instalação em local equivocado, solicitamos a modificação da instalação da referida placa para o seu devido local, que seria a ponte do Bananal. Respeitosamente, vereador Rinaldo Rodrigues. Requerimento de número 8 de 2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davidson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Solicito cópia do contrato celebrado entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan e o município de Pescaria Brava. Justifica-se a presente solicitação para fins de verificação e se a referida companhia vem cumprindo com as cláusulas contratuais estabelecidas. Sala das Sessões, 24 de maio de 2022. Respeitosamente, vereador Jairson Castro de Souza. Projeto de lei, projeto de resolução de número 2 de 2022, de 24 de maio de 2022, emenda. Institui a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Pescaria Brava e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição de que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Pescaria Brava. Parágrafo 1º. A galeria descrita no caput deste artigo
consistirá em um espaço devidamente identificado da Câmara Municipal, em ambiente visível e aberto à circulação, destinado à exposição de fotografia das mulheres que tenham sido eleitas como vereadoras titulares deste município. Artigo 2º. Fica autorizada a realização de despesas como: primeiro, confecção de material de identificação e espaço nominado Galeria Lilás. Segundo, procedimentos necessários à exposição de fotografia das mulheres já eleitas como vereadoras titulares deste município, desde que estas tenham autorizado a exposição de suas fotografias no respectivo espaço. Terceiro, procedimentos necessários para a confecção de placas ou letreiros que identifiquem os vereadores homenageados ou vereadoras homenageadas. Quarto, evento destinado à inauguração do espaço, nelas incluídas todas aquelas necessárias à sua realização, com a dignidade que a homenagem exige. Artigo 3º. As despesas oriundas dessa resolução serão suportadas pelo orçamento da Câmara Municipal. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Pescaria Brava, 24 de maio de 2022, de autoria da vereadora Rosilene Faísca da Silva. Portanto, senhor presidente, esse projeto apenas para leitura. Projeto de lei ordinária de número 3, de 17 de maio de 2022, estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente no município de Pescaria Brava, Santa Catarina, de autoria do Poder Legislativo, e realizada a leitura em 17 de 5, hoje, senhor presidente, senhores vereadores, está em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 7, de 11 de maio de 2022. Ementa, inclui ação e altera o programa do PPA de LOA e abre crédito adicional suplementar. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias da outras providências, de autoria do Poder Executivo, realizada a leitura em 17 de 5, hoje, posteriormente, para a primeira votação. Pode colocar esse projeto em única votação, presidente? Depois coloco o pedido do vereador Miguel, uma continuidade no restante do projeto. Projeto de lei ordinária número 3, de 3 de maio de 2022, emenda, autoriza e dispõe sobre as hipóteses de transação, conciliação, acordo, dispensa ou desistência de contestação e recursos, bem como concordar com a desistência do pedido formulado pela parte contrária nas ações judiciais em que o município de Pescaria Brava seja parte e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, realizada a leitura em 10 de 5. Portanto, hoje está para a segunda votação. Projeto de lei complementar número 20, de 5 de abril de 2022. Emenda, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimento que produzam produtos de origem animal e de outras providências, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite. Outra votação, requerimento de número 07 de 2022, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a ausência da vereadora Thalita.
Requerimento de número 08/2022, de autoria do vereador Jairson Carlos de Souza, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Para a primeira votação, projeto de lei ordinária de número 03/2022, 17 de maio de 2022, que estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor residente. Eles estarem protegidos das faltas que está acontecendo. Então, foi isso que eu coloquei esse projeto. Até tinha convidado o vereador Rinaldo para colocar comigo, e ele não quis assinar, né, vereador? Porque já tinha sido colocado semana passada, porque eu não sabia que ele também tinha pedido esse projeto. Então, a gente tem que ser realista, né? Então, eu estou falando para o vereador, até conversei com a Manu, né? Mas se ele quiser assinar, não tem problema, tá? Todos os vereadores aí, se quiserem se inscrever, não tem problema. Mas é um projeto bom para proteger os nossos idosos, porque está sendo muito complicado fazer ligações e as pessoas estão fazendo os empréstimos para os aposentados sem eles pedirem. Então, tá aí o projeto na disposição de todos e eu acho que vai ser bem-vindo aqui em Pescaria Brava. Obrigada, senhor presidente. Então, o projeto segue para votação. Em discussão e votação, aprovado por todos com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Para a primeira votação, projeto de lei ordinário de número 7/2022, de 11 de maio de 2022, inclui a ação e altera o programa do PPR de Alagoa e abre o crédito adicional suplementar e autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e outras providências, de autoria do Poder Executivo. Então, antes de colocar em primeira votação esse projeto, eu coloco o pedido do vereador Miguel da Silva, do MDB, de única votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Então, com o pedido aprovado, o vereador Miguel de única votação, coloco o projeto do Poder Executivo em única votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Para a segunda votação, projeto de lei ordinário de número 3/2022, 3 de maio de 2022, que altera e dispõe as hipóteses de transação, conciliação, acordo e despesa ou conciliação de recursos bem concordado com o pedido formulado pela parte contrária nas ações judiciais em que o município considerado seja parte das outras providências de autoria do Poder Executivo. A segunda votação, os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 20/2022, de 5 de abril de 2022, discussão e votação, aprovado por todos com a ausência da vereadora Thalita dos Santos. Então, esses seriam os projetos constantes na hora do dia. Conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos para suas colocações e explicações na hora do dia. Então, antes de encerrar, queiram boa noite a todos os vereadores, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo via Facebook, pela página da Câmara. Queria dizer sobre a questão do meu requerimento, aonde eu peço uma cópia do contrato da empresa Casan, celebrado no município de Pescaria Brava, sobre as informações das cláusulas contratuais, se estão cumprindo ou não,
Porque a gente lá no nosso bairro, principalmente no Sertão do Meio, Estiva e Sertão de Cima, vem sofrendo frequentemente com a questão das ligações de água. A gente tem conhecimento de que forma está sendo distribuído a água para nós, das nossas 3 comunidades ali. Aquela rede passa embaixo do asfalto, aonde quem fornece aquela água é a Águas Capivari, a nossa população ali dos 3 bairros. Então, a Casan já fez a rede do lado esquerdo, do lado direito, aonde jogou para o passeio, mas a gente sabe que tem um impasse, questão de contrato, valores, entre a Casan aí, Águas Capivari e Tubarão, porque a nossa água ela é fornecida em Tubarão, onde passa pela rede Capivari e chega até na nossa comunidade. Então, preciso do bom senso do executivo que mande a cópia do contrato para essa casa, para a gente ler esse contrato, para ver realmente se eles estão cumprindo ou não. Porque, claro que isso não vai acontecer, o prefeito Vicente não vai fazer isso, que tem que ver uma forma legal, porque todos aqui sabem, principalmente a população de Pescaria Brava, que a gente tem uma concessão com a Casan de 20 anos. Esse projeto passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado por nós vereadores. Então, vamos falar bem a verdade aqui, dentro da legalidade, a Águas Capivari não tem mais nenhum compromisso, principalmente com Estiva, Sertão do Meio e Sertão de Cima. Claro que o doutor Vicente, prefeito da Capivari de Baixo, não vai deixar a nossa população sem água. Então a gente precisa de informação. Depois desse contrato chegar aqui, vou ler o contrato e vou pedir informação para o responsável da Casan aqui da nossa comarca, que é o Laguna e Pescaria Brava, que eu acho que é o Diego. Ou se não, a gente vai pedir para Florianópolis, vou solicitar até uma audiência para ver o que está acontecendo. Porque a nossa população, ela não só o sertão, isso aconteceu com Barreiros, todo mundo precisa de água. Tanto os idosos, adolescentes, as crianças, então a gente sem água não vive. E isso incomoda muito. Está chegando aí, claro, a gente vai atravessar o inverno aí, as estações, mas daqui a pouco chega no verão, a gente sabe da escassez que é de água. Então a gente sabe que tem muitos pedidos de águas protocolados lá na Águas Capivari, aonde não vão sendo realizadas essas ligações. Então é um problema muito sério mesmo. Então agora o executivo, com certeza o prefeito disso, vai pedir para a sua equipe encaminhar para cá, para a gente entrar numa conversa aí com a concessionária para a gente resolver essa situação. E quero contar com todos os vereadores, porque aqui a gente trabalha todos aqui unidos. Claro que uma eleição existe uma disputa, mas aqui, graças a Deus, a gente é bem unido e trabalha em prol da população, que a gente não faz o trabalho de pessoas individualistas. Então eu também conto com vocês, vereadores, com certeza vocês vão apoiar as 3 comunidades, principalmente Estiva, Sertão do Meio e Sertão de Cima, nessa questão. Então seria isso. Uma palavrinha, vereador? Palavrinha para o nosso vereador Jairo, com o Mauro Correia do MDB. O presidente, desculpa aí, porque eu estava envolvido em assinaturas aqui, não foi possível eu pegar a minha parte anterior aí, na fala. Boa noite a você, boa noite a todos os colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui meu amigo Sérgio, que aqui se encontra, e muito obrigado pela sua visita e participação na Câmara de Vereadores. Hoje, eu dando uma volta aqui pela região, eu saí de casa um pouco cedo hoje e vi alguns trabalhos feitos aqui nas margens da rodovia Tereza Cristina, pela Prefeitura. Então, agradeço a Secretaria de Obras, que já fez alguns trabalhos de lastreamento com o Arião naquela rua, onde compreende ali lá do início, né? Lá do 37 de cima, como se dizia antigamente,
né? Bem no 37 de baixo, ali próximo da igreja. Mas enfim, eu acredito que será feita uma continuidade nos trabalhos até Laranjeiras. Seria necessário até Ponta das Laranjeiras para que ficasse de forma que todo transeunte, todo pedestre, enfim, todo aquele que transita, né, na rodovia que está precária, na verdade. E, acrescentando ainda um pouco mais a minha fala, peço também para que a Secretaria de Obras, né, já visto que não tive oportunidade de conversar ainda com o secretário nessa questão, mas que dê uma verificada lá no sertão da Maricota, nas lajotas, que elas estão se deslocando muito. Talvez falta um pouco de areia para o travamento daquelas lajotas. Então é notável isso, né, que há uma necessidade. A prefeitura, né, ela não tem culpa dessa situação. Muito obrigado a todos. Pegando um pouco do gancho da palavra do vereador Jairo, sobre essa questão da lajota do sistema Maricotas, isso não é exclusivo só com a obra só. Então, com esses acontecimentos, afrouxamento do lajota, questão de quebrar uma barra de lobo, isso o próprio secretário tem que ir no local, verificar a situação, chamar o engenheiro responsável da obra, que toda obra que é licitada, que tem uma empresa ganhadora, existe uma homologação, existe contrato, uma ordem de serviço. Então tem um engenheiro responsável da prefeitura. Então o secretário tem que fazer um conjunto, chamar o engenheiro, conversar, ir no local primeiro e ver. Antes de tirar uma lajota do local, se realmente eles verificar, tem que notificar a empresa pedindo um parecer da empresa com o seu engenheiro, para ver se realmente é culpa da empresa ou não, até para não sair arrumando aquilo que não é de compromisso da prefeitura. Porque a gente sabe que o nosso município tem bastante estrada de chão, então precisa de manutenção, chove, então estraga, tem que voltar a arrumar. Então isso tem que ter uma conversa entre o próprio secretário e engenheiro da prefeitura. Então, a nossa parte, né, vereador, é fiscalizar. Então a gente está passando essa mensagem para o secretário de obras, de infraestrutura, que verifique que o papel do vereador mesmo é fiscalizar. Então aqui ninguém está criticando ninguém, a gente está querendo ajudar.